Tudo bom. Vamos lá, Tudo bom. pessoal. Então, Vou lá. a gente tem aqui o formulário de cadastramento e gestão, na verdade, um formulário de gestão de clientes, né? Onde a gente já tem a listagem dos dados. Então, são 4 ações do CRUD. A gente já tem a leitura dos dados e a gente vai partir para o Create, né? A gente vai fazer o registro de um novo cliente no banco de dados. Mas para isso a gente precisa preparar a nossa classe cliente DAO, porque a classe cliente DAO que a gente tem até o presente momento é a classe, ela possui apenas o método de listagem dos dados. Então a gente precisa, depois do método list, a gente precisa desenvolver um novo método que vai ficar responsável pela gravação do registro de cliente no banco de dados. Então a gente vai fazer a declaração de um método público, isso porque a partir do JS cliente, do formulário, a gente vai ter a necessidade, né, de gravar um novo registro de cliente no banco de dados. Então esse método vai ser público, acessível a classes de outros pacotes. Esse método ele vai retornar uma string, porque o banco de dados retorna, né, a procedure que registra um cliente no banco de dados, ela retorna um texto, ela retorna uma linha com 3 colunas, e a gente vai retornar a mensagem que vem do banco de dados, e a assinatura do método vai ser grave. Ele vai tanto inserir quanto atualizar um registro de cliente no banco de dados. E a gente vai registrar um cliente por meio de um objeto dessa classe, cliente. A classe cliente que a gente vai utilizar aqui, vamos criar um objeto chamado cliente com C minúsculo, é a classe cliente do pacote bin. Então, o que significa passar para o método grave um objeto da classe cliente? Significa o seguinte, ó, se a gente pressiona Ctrl e clica em cima da classe cliente, ela vai abrir a classe cliente que está lá no pacote bin. Para a gente registrar um novo cliente no banco de dados, a gente precisa passar um objeto com os atributos pessoa ID, nome, tipo pessoa, CPF, CNPJ, telefone, e-mail e o data de cadastro. A gente já viu que quem vai fazer aqui, ó, quem vai informar a data de cadastro vai ser a própria procedure. Isso no banco de dados. Para isso, então, pessoal, a gente vai analisar a nossa procedure que registra um cliente no banco de dados. Aqui, para representar visualmente, né, a data de cadastro do cliente, a gente preenche esse, esse atributo de classe, data de cadastro, porque a gente, como viu anteriormente aqui, ó, exibe a coluna data de cadastro na tabela. Então, por isso, na classe de cliente, a gente seta a data de cadastro. Porém, na hora de fazer o registro do cliente, né, na hora de fazer o registro no banco de dados, a gente vai pegar o banco de dados aqui e vai analisar novamente o que a gente tem na procedure aqui, ó, salve cliente. O que acontece é que a gente não vai passar a data de cadastramento, porque a gente vai deixar para o banco de dados recuperar isso do sistema. Analisando aqui, ó, a gente passa pessoa ID, nome, tipo pessoa, CPF, CNPJ, telefone e e-mail. A classe cliente tem todas essas informações e mais a data de cadastro. Para salvar o cliente, né, para registrar o cliente no banco de dados, a gente não passa a data de cadastro, porque na procedure a gente fez a seguinte tomada de decisão. A data de cadastro da tabela de cliente vai ser recuperada por meio da função CoreDate do próprio MySQL, e a data vai ser recuperada pelo servidor de banco de dados. Então, a gente tem aqui, ó, a seguinte análise.
eu tenho todos os atributos que eu preciso passar para a Procedure, que são pessoa ID, nome, tipo pessoa, CPF, CNPJ, telefone e e-mail. Se eu tenho todos, não importa se eu tenho mais outros atributos de classe aqui. Importa se eu tenho o pré-requisito para registrar um novo cliente. Então, na hora de gravar um novo cliente no banco de dados, a gente vai passar o objeto todo e, por meio desse objeto, a gente vai acessar essas informações passando para a Procedure. Vocês podem perceber que casa todos os campos, desde o pessoa ID até o e-mail, e aqui na Procedure, desde o pessoa ID até o e-mail. Então, no nosso método grave da classe DAO, a gente vai precisar fazer a passagem desses parâmetros todos. Mas para isso, a gente vai fazer aqui um passo a passo, tá bom? A primeira coisa que a gente deve analisar no método grave da classe cliente DAO é que ela retorna uma string. E para isso, a gente declara aqui, no topo do método, uma string que retornará a mensagem da Procedure p salve cliente. Então, eu declaro uma string chamada msg, e essa string ela é inicializada com um texto vazio, tá? Depois de declarada e inicializada essa string, o último passo, né, a última coisa que esse método faz é retornar essa mensagem da Procedure. Né? Então, a gente retorna a mensagem da Procedure. E aqui, a gente dá um return msg. Até aqui, tudo meio que óbvio, né? Mas entre a declaração da mensagem, que essa mensagem vai vir do banco de dados, e o retorno dessa mensagem, a gente precisa fazer a conexão com o banco de dados, declarar a query que vai ser executada no banco de dados. Então, um número considerável de exceções pode ocorrer durante a execução do método grave. O que a gente faz, nesse caso, é a captura e o tratamento de exceções. Isso porque, como eu já disse, inclusive em outras aulas, mas vale sempre repetir, a gente vai fazer a conexão com um servidor de banco de dados. Pode ser que esse servidor de banco de dados esteja local, ele esteja numa rede local ou ele esteja numa rede externa. Se você está sem internet, se o servidor caiu, se houve um delay ali na entrega dos pacotes, né, ou se eles não foram entregues, pode ocorrer uma falha de conexão com o banco de dados. Esse é um dos exemplos que podem ocorrer aí entre o início e o fim desse método. Então, a gente tenta executar determinados blocos de código e, caso eles não executem, a gente vai capturar essas exceções para exibir para o usuário o que foi que aconteceu, por que foi que não conectou, por que foi que não gravou, e por aí vai. Então, a gente vai declarar um bloco chamado try, e aqui dentro desse bloco try, entre o início e o fim dessa chave, a gente vai implementar toda a ação, desde a conexão até a comunicação ali de retorno dos valores da Procedure dentro do bloco try. E caso ocorra uma exceção, a gente vai tratar ela no catch, que é onde a gente recupera essas exceções, e isso vai ser implementado posteriormente. A gente vai deixar ele reservado aqui, tá? Mas a princípio, então, a primeira coisa que a gente faz para gravar um cliente no banco de dados é criar uma conexão com o banco de dados. Então, a gente efetua a conexão com o banco de dados. Isso se faz por meio do objeto conexão. Conexão é uma classe do pacote classes, já possui um método para deixar a conexão ativa com o banco de dados. Eu chamo esse objeto de conexão de C,
ele recebe um novo objeto da classe conexão. Para que eu deixe esse atributo de conexão ativa com o banco de dados, eu invoco o método connect do objeto de conexão, t.connect. É o método. Então, depois de ter a conexão ativa com o banco de dados, a gente determina a query que será executada para gravação cliente no banco de dados. Essa query a gente vai declarar como uma string, chamada aqui de SQL, e vai receber o comando SQL que grava, né, e que invoca a procedure psalve cliente. No MySQL existe uma palavra reservada chamada call, que é a chamada, né? E a gente vai chamar a procedure p_salve cliente, abre e fecha parênteses, e aí a gente vai contar aqui na procedure quantos parâmetros são aceitos nessa procedure. Então a gente tem 1, pessoa ID, 2, nome, 3, tipo pessoa, 4, CPF, CNPJ, 5 para o telefone, 6 para o e-mail. Então, são 6 parâmetros de entrada na procedure, e o que a gente faz aqui é declarar que a gente vai passar 6 valores. Então, a gente coloca 6 interrogações separadas por vírgula. Aqui no final a gente não coloca, né? São 6 interrogações separadas por vírgula. Essas interrogações, elas precisam agora ser substituídas, né? Então, a gente cria um objeto aqui que faz essa substituição. Cria um objeto para fazer a substituição das interrogações pelos atributos do objeto da classe cliente. Vai ser passado aqui, ó, como argumento para o método grave. Essa classe que faz essa substituição é uma classe do tipo prepared statement. Tentar fazer a importação de prepared statement, ele não fez a importação. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu vou ter que fazer a importação do java.sql.prepare statement, tá bom, pessoal? Lá no início da classe. Eu vou ter que importar o java.sql.prepared statement. Agora que eu tenho a inclusão da classe prepared statement, agora sim eu posso voltar no método grave prepared statement e cria esse objeto chamado ST. Ele vai receber da conexão ativa com o banco de dados a gente vai passar para o método prepare statement qual é a string que a gente vai executar no banco de dados, qual é a query executada no banco de dados. Só que essa query, dessa forma aqui, ó, ela não vai registrar nenhum cliente, porque não se pode passar ali simplesmente interrogação, porque aqui é um valor do tipo inteiro, que é o valor da chave primária. O segundo é o nome do cliente. Então, agora que a gente tem esse objeto ST preparado, a gente vai fazer as substituições dessas interrogações, montando a query da maneira em que ela deve, então, ser executada lá no banco de dados, passando primeiro o valor da chave primária da tabela cliente, o segundo para nome, e aí até concluir a configuração aí da procedure, tá bom? Isso se faz da seguinte forma, pessoal. Eu vou utilizar o objeto da classe ST e pelo objeto ST, a primeira interrogação aqui, eu vou setar um valor do tipo inteiro, que é
o pessoa ID. Ele espera que eu passe pessoa ID. Então, é st.setInt. Esse método setInt vai passar na primeira interrogação aqui o seguinte: do meu objeto cliente, que é passado como argumento por um método grave, eu vou recuperar o atributo pessoa ID. Agora faltam 5 interrogações para serem substituídas. O segundo valor esperado pela Procedure é o nome do cliente. Então, eu vou utilizar st.setString, porque nome é do tipo textual. E essa string vai ser passada na segunda interrogação. E eu vou recuperar esse valor do objeto cliente.getNome. O terceiro parâmetro na Procedure é o tipo pessoa. Então, eu uso o objeto st.setString. É um texto. Na terceira interrogação, eu vou recuperar do objeto cliente o atributo tipo pessoa. No quarto parâmetro que a Procedure espera é o documento, né? Que é o CPF CNPJ, que também está declarado aqui como texto. Então, eu vou utilizar st.setString. Na quarta interrogação, vou passar cliente.getCPF CNPJ. Depois, agora faltam os últimos dois valores. O penúltimo valor é o telefone, que também aqui é tratado como texto. Então, eu vou utilizar st.setString. Na quinta interrogação, eu vou passar o objeto cliente.getTelefone. E o último valor esperado é o e-mail, que também é do tipo texto. Então, eu vou setar uma string na sexta interrogação, pegando o objeto cliente.getEmail. E agora, eu já passei todos os valores para a query substituir as interrogações pelos valores que a Procedure espera. O primeiro pela pessoa ID, o segundo pelo nome, o terceiro pelo tipo pessoa, o quarto pelo CPF ou CNPJ, o quinto pelo telefone e o sexto pelo e-mail. Depois de substituída, então, todas as interrogações dentro da Procedure, a gente executa a Procedure que foi montada. Essa Procedure que foi montada está dentro aqui do objeto ST. A gente tem uma string base e aqui dentro a gente tem a Procedure que vai ser executada diretamente no banco de dados. Então, o comentário que eu vou colocar é o seguinte, executa a Procedure montada por meio do objeto st.executeUpdate. Isso vai fazer com que a nossa Procedure seja executada e retorne um valor para o result set do prepare statement. Porque assim que a Procedure é executada, ou ela retorna uma mensagem de erro, ou ela retorna uma mensagem de sucesso. E a gente vai recuperar desse objeto ST a mensagem que veio do banco de dados. Por isso a gente usa o método executeUpdate, porque ele executa uma query no banco de dados e recupera o que essa query retorna. Então, eu vou precisar embaixo aqui de um result set, né? Recupera a mensagem do banco de dados em um result set, que é um objeto para a gente manipular uma estrutura de iteração. Pode ser que venha uma coluna com um registro e pode ser que venham 1000 colunas com 1 milhão de registros.
O result set é uma estrutura bem flexível que utiliza um iterador. Por isso a gente utiliza esse objeto aqui, ó, result set. Eu acho que a gente vai precisar fazer a importação também dele aqui, ó. Java.sql.resultSet já está, inclusive, importada, né? ResultSet, RS recebe st.getResultSet. Então, se a Procedure retornou uma mensagem de sucesso de cliente registrado, ela vai ficar dentro do resultSet. Só que para recuperar o que tem no resultSet, eu preciso usar o iterador, como eu tinha dito anteriormente. Então, eu preciso utilizar o rs.next, ou seja, eu posiciono o iterador no primeiro registro que retorna para o resultSet. Só vai retornar uma linha do banco de dados, então eu não preciso criar um laço de repetição aqui. Eu preciso recuperar somente o próximo, que é o próximo e único registro que vem do banco. Depois de recuperado aqui esse registro, né, que é uma linha que volta do banco com 3 colunas, um é o valor da chave primária, a primeira coluna, chamada ID. O segundo é uma coluna chamada type, que a gente retorna erro ou sucesso. E a terceira coluna retorna uma descrição do que o banco de dados executou. E o nome dessa coluna é MSG. O que a gente faz nessa linha agora é o seguinte, ó, atribui a variável MSG a mensagem da Procedure, a mensagem retornada pela Procedure, p_salve_cliente. Então, nesse ponto aqui, ó, a gente tem o MSG recebe rs.getString. Ele vai recuperar uma mensagem de texto vinda do banco de dados na terceira coluna da Procedure. Por quê? Aqui na Procedure p_salve_cliente, a gente está retornando assim, ó, uma primeira coluna que é o ID, a segunda coluna que é o tipo de mensagem e uma terceira coluna chamada MSG, que é o texto retornado pela Procedure. Isso em todas as partes da Procedure, né? Sempre que a gente retorna ou sucesso ou erro, a terceira coluna é a mensagem. Então a gente vai recuperar uma string vinda da terceira coluna da Procedure p_salve_cliente. Então aqui, depois de recuperar dessa mensagem do banco de dados, eu vou fechar a conexão que está ativa com o banco de dados por meio do st.close. E até esse ponto aqui, o nosso método já está preparado para registrar o cliente no banco de dados. O que falta agora é a gente capturar as exceções que podem ocorrer e então exibir por meio de um JOptionPane um erro de SQL, que pode ser que ocorra aqui, ó. Se eu tivesse digitado aqui, ao invés de A, escorregasse ele e colocasse um comando SQL errado, ele vai capturar e tratar, ou uma exceção de conexão com o banco de dados, e por aí vai. Para que o sistema mesmo gere, né? Posso clicar aqui, ó, nesse ícone. Na verdade, não está colocando as sugestões, né? Então, vou ter que fazer aqui na mão. Uma exceção que pode ocorrer é uma exceção do tipo class not found exception. Class not found exception. Que é o caso em que a gente tem a necessidade de incluir a biblioteca de conector com banco de dados e, por algum motivo, ela não está presente no projeto. Pode ser que ocorra também aqui, ó, uma SQL exception, porque pode ser que eu tenha escrito errado a sentença SQL. Isso daí vai retornar uma exceção para a variável, para um objeto E, e esse objeto E, ele consegue recuperar uma mensagem, ele consegue tratar essa mensagem de maneira mais amigável para o usuário, vamos dizer assim, né?
Então, por meio do JOptionPane, caso ocorra a exceção, eu mostro uma mensagem na tela por meio do ShowMessageDialog, e agora eu passo e.getMessage, que é a string, ou do class_not_found, ou do SQLException, vai ocorrer aqui. Só mais uma questão, é a seguinte, nesse caso não há retorno da mensagem, tá? Nesse caso aqui, da captura de exceção, simplesmente o JOptionPane vai ser exibido e não haverá retorno da mensagem para quem chamar o método grave da classe DAO. O que falta agora para a gente concluir esse registro, né, do cliente é integrar a ação de clique do botão gravar. E a ação de clique do botão gravar, ela a gente vai necessitar de um pouquinho de implementação, um pouquinho mais de implementação, e a gente tem alguns minutos apenas para encerrar. Vamos tentar fazer aí esse restante da aula aí, mas pode ser que o tempo seja curto para isso, tá, pessoal? Mas vamos lá, então. Eu vou só fazer uma quebra desse conteúdo da aula, que acho que vai ser importante para a gente